Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Introdução aos Direitos Humanos. Para começarmos a nossa conversa, te faço um convite. Reflita por um momento sobre o que você entende por direitos humanos. Eu entendo que direitos humanos é o direito básico que toda pessoa tem e que é necessário, mas que as pessoas perdem um pouco do entendimento sobre o que é. Eles defendem bastante ladrões e quando nós, como sociedade, precisamos deles, eles acabam não defendendo a gente. Eu entendo que os direitos humanos são, uma maneira da gente viver em sociedade com uma certa harmonia, com certo respeito ao próximo, que a gente não saia, agredindo as pessoas. Eu não acho que todos os cidadãos, eles têm total consciência dos seus direitos. A gente não tem ideia do tamanho que é, do quantos direitos a gente tem enquanto cidadãos, enquanto humanos. O direito humano de ter uma saúde, condições de saúde, condições de educação, condições de poder se alimentar bem. Direitos humanos, eu entendo que seria para prevalecer os mais pobres, os que mais necessitam e, na verdade, não funciona dessa forma, protege apenas os bandidos. Então ela teria que ser reformulada, melhorada e justa. Observando as ideias gerais que as pessoas têm sobre direitos humanos, é importante fazer um alerta. Muitas vezes construímos uma opinião baseada em algo que não conhecemos profundamente e acabamos por limitarmos a nossa compreensão sobre a complexidade do tema, justamente por atribuir um valor previamente. Informações distorcidas podem nos levar a opiniões descontextualizadas, que não fazem referência ao real e dificultam a compreensão sobre o tema. Além disso, o uso de direitos humanos em contextos tão diversos, por pessoas tão diferentes, nos mostra que a expressão contém muitos sentidos, assim como também são muitos os direitos e os documentos que os sustentam. Você sabia que os direitos humanos são o fundamento de instituições importantes como o Sistema Único de Saúde? E, além disso, estão na base dos Estados democráticos e das liberdades democráticas? Estudar os direitos humanos nos leva a retomar a história para compreendermos por que esse tema é complexo. Justamente por ter evoluído de sociedades também bastante diversas. Por ora, podemos dizer que são direitos que são inerentes à pessoa humana, não se aplicam às pessoas jurídicas ou às instituições. Existem para a proteção dos indivíduos. Em uma dimensão mais ampla, tudo aquilo que leva as pessoas a terem qualidade de vida e exercerem suas dignidades de seres humanos pode ser considerado direitos humanos. Ou seja, direitos como a moradia, a alimentação, a saúde, ao trabalho digno são elementos fundamentais para compreendermos os princípios fundamentais por trás dos direitos humanos. Conquistas que só foram possíveis por meio das lutas daqueles que sofreram ao longo da história diversas formas de opressão, exploração, violência ou negligência, e se levantaram e lutaram por sua vida e pela garantia de direitos. No plano legal, formal, de fato, os direitos humanos são esse conjunto mínimo de garantias da dignidade humana, que pressupõe liberdade, igualdade, respeito às diferenças, assistência social, universais, né, a todos os seres humanos. Num plano histórico, político, se você for analisar os direitos humanos, eles são, determinados movimentos sociais, em determinados momentos da história, afirmaram as suas perspectivas de direitos como universais. Então, a burguesia revolucionária afirmou a liberdade do indivíduo como uma perspectiva universal para a humanidade. As lutas operárias sindicais do século XIX afirmaram a igualdade e o mínimo de garantias à assistência social, à saúde, à educação, como uma perspectiva universal para a humanidade. As lutas anticoloniais do século XX e as lutas de grupos minoritários, feministas, negros, LGBTs e etc., no século XX, afirmaram o respeito às diferenças como perspectiva universal para a humanidade, e tudo isso está incorporado nos direitos humanos, né? Então, numa perspectiva, o terceiro nível, ético-política, os direitos humanos são um conjunto de valores
de respeito à vida, à dignidade, à liberdade, à igualdade, o respeito às diferenças, né? O acolhimento de todo ser humano numa comunidade humana em que ele possa usufruir, né, do conhecimento, da riqueza que a humanidade produz. As lutas de burgueses e plebeus contra a aristocracia absolutista na Inglaterra do século XVII, na França e nos Estados Unidos no século XVIII, nos deixaram como um legado um conjunto de direitos que fazem parte das legislações de praticamente todos os países democráticos. Os direitos políticos e civis, um conjunto de liberdades como, por exemplo, ir e vir, ter e divulgar ideias, ter e negociar propriedades, ter direito à igualdade perante a lei e ter direito à participação política. Esses direitos fazem parte da primeira geração dos direitos humanos, divisão esta proposta por alguns teóricos e baseadas em contextos sociais que geraram rupturas na concepção dos direitos, conforme poderemos acompanhar ao longo deste curso. Essa primeira geração, baseada nos ideais da Revolução Francesa, correspondia à perspectiva da burguesia, que àquela época era uma classe revolucionária, como se pode constatar observando a história. Mas esses direitos não foram universalizados. Direitos de segunda geração são um reflexo dos movimentos sociais de trabalhadores, operários, anarquistas e comunistas que reivindicam direitos de igualdade, direitos ligados ao trabalho, à garantia de sobrevivência econômica e acesso à educação, saúde e cultura. Esses direitos foram incorporados à Carta da ONU de 1948, mas sua realização sempre foi parcial ou circunscrita a determinados estados. Além disso, o ideal de universalidade desses direitos entra em choque com as liberdades individuais nas sociedades capitalistas, o que sugere que há uma contradição performativa entre essas duas primeiras gerações. A partir dos anos 1960, aparece uma terceira geração de direitos humanos norteada pelo ideal de fraternidade ou solidariedade universal. São direitos relacionados ao desenvolvimento ou progresso das nações, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre um patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. Os direitos de terceira geração têm caráter difuso e coletivo, ou seja, não se dirigem especificamente ao indivíduo ou a um grupo social, mas à própria humanidade como um todo. Os direitos de quarta geração dizem respeito à defesa do patrimônio genético, à defesa do meio ambiente e das espécies vivas, ou seja, são direitos relacionados a uma bioética e são o foco de movimentos contra as diversas formas de depredação do meio ambiente. Novamente, como essas lutas se articulam com os direitos das gerações anteriores, é algo a ser equacionado cuidadosamente, considerando possíveis contradições. Por exemplo, entre o direito à propriedade privada e os direitos das futuras gerações a usufruir um meio ambiente equilibrado. É importante dizer que as lutas pelos direitos humanos de primeira geração geraram mudanças culturais importantes que para as gerações atuais podem não ser tão claras, como a separação entre Estado e Igreja, as liberdades individuais e a noção de que os direitos são para todas as pessoas. Se para alguns são direitos que passam despercebidos, para outros ainda nem aconteceram. Seria ingênuo acreditar que uma vez conquistados esses direitos, eles já seriam válidos para todos e não seriam motivos de impasses, disputas e de dificuldades. Os direitos humanos só se consolidaram onde houve condições sociais e políticas favoráveis, mas muitas pessoas e muitos povos de fato nunca usufruíram plenamente deles. Um exemplo marcante desse fato é o Haiti e suas revoltas contra a colonização francesa. Inspirados pelos ideais da Revolução Francesa, os haitianos buscaram o fim da escravidão e a libertação do país. Revoltas de povos oprimidos e movimentos políticos levaram à elaboração de um segundo conjunto de direitos, denominados econômicos, sociais e culturais. Essa segunda geração de direitos foi conquistada após muita luta e se consolidou
com a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Alguns exemplos desses direitos são o acesso ao trabalho, à educação, à cultura, à saúde, ao lazer e descanso e à assistência social. Mas é importante lembrar que aqui no Brasil mesmo, eles foram plenamente instituídos apenas com a Constituição de 1988. Além dessas lutas, há também direitos emergentes do universo digital. A conectividade, o uso de plataformas e redes sociais reconfiguraram vários aspectos importantes da vida social e trouxeram para o debate questões relacionadas à privacidade e à esfera pública. Como já deu para notar, existem duas constatações importantes sobre os direitos humanos. A primeira é que eles só foram conseguidos por conta de muitas lutas sociais em diferentes épocas. A segunda é justamente o fato de que direitos humanos avançam continuamente para novos horizontes, ampliando suas pretensões e ideias. Por fim, vale reforçar que é necessário que a gente continue a defender, a promover, a ensinar e a divulgar os direitos humanos. A defesa dos direitos humanos é uma tarefa de todo cidadão, dos educadores, dos estudantes, de todas as culturas e condições sociais. Nos encontramos na próxima aula para continuar essa discussão. Até lá!